Fala galera, beleza? Sabadão 6 de setembro, como a gente vinha falando há bastante tempo, o índice Bovespa está em tendência de alta e pode nos dar bons movimentos olhando para cima. E lógico, esta semana ele fez exatamente aquilo que a gente tinha estudado lá na semana passada e rompe novamente a máxima histórica. E isso o que significa na prática? Significa que todos os ativos que compõem o índice Bovespa estão subindo e isso abre uma janela de novas oportunidades para que a gente possa montar operações tanto nos gráficos diário, quanto no gráfico semanal e também no gráfico mensal, olhando lá para o longo prazo. E é justamente isso que a gente faz todo sábado aqui. Analisa as ações de forma independente, olhando o potencial de cada uma delas nos gráficos menores, né, a partir do diário, e nos gráficos semanais e mensais. Portanto, hoje, neste sábado, temos uma lista grande de ativos aqui para a gente poder analisar. São mais de 50 ações que estão em tendência de alta e a gente vai fazer essa análise agora. Beleza? Então, segura aí que o nosso Sábado em Ação está só começando, mês de setembro está muito bom, como nós falamos semana passada. Mês de setembro promete, né? Olha aí, já começou entregando. Vamos nessa então, porque tem bastante coisa para a gente ver juntos aqui. Vamos lá. Seja bem-vindo, eu sou o Henrique, este é o canal VDT Invest. Se você está chegando hoje aqui, é a primeira vez que você está tendo contato com o nosso canal, está assistindo nossos vídeos, gente, é a hora para que você pare um segundinho, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe ali marcada a opção todos, porque sempre que houver um vídeo novo, o YouTube te manda a notificação e você vem participar com a gente. Deixa seu comentário, faz sua sugestão, faz seu pedido, pode dar suas críticas também, mas também deixe já a sugestão de melhorias para que a gente possa evoluir o canal sempre, tá? E você que já faz parte da nossa grande família aqui, eu tenho só que agradecer a todos vocês todos os dias, porque é por conta de vocês que nós chegamos até aqui. Hoje, pessoal, excepcionalmente, nesse sábado, dia 6 de setembro, este é um vídeo gravado, porque nós temos muitas ações que fecharam a semana em tendência de alta, e aí para analisar todas elas e ainda acompanhar o que vocês pedem, ficaria um vídeo muito longo e aí nem todo mundo aguenta. Então, hoje excepcionalmente gravado, para que vocês possam acompanhar todos aqueles ativos que fecharam em tendência de alta nesta última semana, que foram vários, tá? Mas deixa seu comentário aí, já pede aqui no nosso chat qual é o ativo que você gostaria que a gente analisasse, porque daí nos próximos vídeos eu vou trazendo, inclusive essas sugestões podem servir para próximos vídeos, beleza? Então vamos direto para o gráfico do índice Bovespa, claro, né, fazer aquela análise ali, relembrando o que nós havíamos estudado na semana passada. Olhando para o gráfico diário, a gente deixou uma situação de que fechamos a sexta-feira desse jeito, né? Ó, semana passada, um candlezinho fechando na máxima, na quinta e na sexta-feira ele já havia rompido o topo histórico, e aí a gente estudou falando o seguinte, caso viesse uma correção, poderia vir buscar a média de 9, caso houvesse uma entrada de força compradora, ele poderia romper os topos e ir buscar o topo anterior. Olha lá, abriu na segunda, não rompeu, terça voltou, quarta veio buscar a média de 9 períodos do gráfico diário, então uma correção bonita aqui, né? Numa situação de alta, vindo buscar uma correção mais leve, e aí quinta-feira, sexta-feira rompendo e deixando oportunidades ainda maiores para as próximas semanas. Observe que a hora que começou a corrigir no comecinho da semana, o volume vendedor até na segunda-feira foi bom por conta da realização de lucros da semana passada. Já na terça e quarta-feira, o volume diminui. Na quinta e na sexta, o mercado começa a andar forte e entra volume comprador. A gente sempre vem falando aqui e reforçando a necessidade de a gente olhar o volume, que é ele que é o motor da valorização. Sem volume, nenhum ativo vai movimentar para cima, tá, pessoal? Dificilmente um ativo sobe por muito tempo sem volume. Isso se reflete também no índice Bovespa. Nós também vimos uma chegada de dinheiro estrangeiro no último mês, que aumentou, então foi muito legal. Índice Bovespa fecha a sexta-feira com alta de 1,17% e fecha a semana
com alta de 0,86%. Já no mês de setembro, olha lá, o mês de agosto nós fechamos com alta de 6,28% e o mês de setembro já está com 0,86%. Isso abre uma janela de novas oportunidades. Estamos observando o índice Bovespa, olha lá, montando aqui, se a gente olhar os topos mais próximos, ó, um canalzinho de alta. Então, considerando esse topo, essa região de topo, esse topo, ainda tem caminho para subir mais um pouco e buscar patamares maiores, tá? Isso vai depender, claro, né, dos ativos que o compõem. Aqui nós temos o estudo do índice Bovespa, daquele último fundo, pivô de alta do gráfico do diário do Ibovespa, tinha atingido 100%, volta, fez aqui praticamente um fundo duplo e aí começa a movimentação, olha lá, bateu, retraiu na própria região de Fibonacci, faz um novo pivô, vindo buscar exatamente a retração de Fibo e começa uma nova jornada. Veja, eu sempre deixo os Fibonacci estudados aqui, porque eles servem de referência para a gente, né? E agora a gente pode traçar depois novos alvos, certo? Fazendo uma leve parada aqui no gráfico diário, indo para o gráfico de 15 minutos, eu quero olhar com vocês aqui o gráfico do mini índice na sexta-feira. Nessa sexta-feira, dia 5 de setembro. Observe que o mercado abre forte, rompe o topo anterior do dia anterior, faz a primeira pernada e depois ele volta para uma região de retração e fica lateralizando. Pessoal, esse sistema aqui é o Power Breakout, então fiquemos atentos na segunda-feira, porque esta linha amarela que aqui aparece, ó, lá no 144.704, é uma linha da região de topo, lá do dia 26 de agosto, 28 de agosto, 29 de agosto. Ó, é aquele topo que foi rompido. Então, ele rompe a máxima histórica, volta a testar aquela região que foi rompida e agora no gráfico de 15 minutos ele deixa um sistema de Power Breakout, ó, pernada forte com grande volume. Na sexta-feira, depois da meio-dia e meia, ele começa a ficar lateral com volume muito baixinho, muito baixinho. Isso abre espaço para quê? No rompimento de 2/3 dessa lateralização aqui, ó, a gente já possa ficar preparado para um Power Breakout, e ele está exatamente na região. Portanto, na segunda-feira, caso já abra rompendo isso daqui, pode ser a ativação desse Power Breakout, certo? Parênteses feitos aqui no gráfico de 15 minutos, né? Não era o nosso propósito, mas eu tinha que trazer para vocês isso, para que vocês fiquem atentos nessas formações, que são padrões muito conhecidos e muito fortes da análise técnica, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no dólar? Dólar, mais uma vez, perde suporte do gráfico diário, era um suporte importante lá na região dos 5,44, ele vinha brigando a 5,43 e ontem, sexta-feira, ele fez uma nova mínima, 5,41. E agora a gente já tem analisado essas regiões, olha lá, o próximo suporte do dólar está lá próximo dos 5,39. Se perder essa região dos 5,39, ele volta lá na região dos 5,31. O dólar ainda está em tendência de queda, não só no Brasil, mas também no mundo, tá? Dólar caindo no mundo inteiro. Olhando pelo gráfico mensal do dólar, nós temos uma média de 200 períodos do gráfico mensal, então 200 meses, lá na casa dos 5,36. Portanto, devemos ficar de olho nesta região, porque pode ser uma região de defesa grande dos compradores, né? Se perder, volta a buscar aquele fundo lá no 5,27, mas ainda é prematuro. Vamos olhar para esse primeiro alvo aqui, ó, 5,36 por aí, certo? Dólar, então, por mais que muita gente tente comprar ao longo dos dias, ele está em tendência de queda, pessoal. Gráfico diário, gráfico semanal, em constante queda, tá? Vamos dar uma olhadinha nas commodities rapidamente? Vamos dar uma olhadinha lá. Soja, essa semana foi uma semaninha um pouquinho mais leve, né? Caindo, começou aí a semana querendo subir, mas fechou a semana da soja numa leve quedinha aí de novo de 2,58%. Bastante dificuldade na soja para ganhar preço e sair desse range aqui que vem brigando desde agosto do ano passado. Então faz um ano que a soja está nessa lenga-lenga, não vai para lado nenhum, tá bom? O milho futuro, como nós falamos a semana passada aqui, ainda assim tentando brigar para subir, mas olha só a média de 21 períodos do gráfico semanal empurrando o preço para baixo. Então há ali uma forte defesa de vendedores
que não deixa o preço subir. Quando é que o milho vai ficar bom para fazer qualquer tipo de operação? Quando ele romper essa região e aí ele vai acionar para nós um pivô de alta. Por enquanto, é só especulação, tá bom? Então, ó, gráfico do mês de setembro deve estar vencendo já aí o CCMU. Olha lá, ó, semana bem modesta do milho, pouco volume e nada de muita negociação. O boi, também essa semana uma semana mais fraca, brigando de novo naquela região da média de 80 períodos, não perde a média, mas também não ganha preço. E aí perdeu aquele fundo que já estava sendo feito lá de 2024 também, e no mês de maio de 2025. De novo ele perde essa região, então o boi também está com uma certa dificuldade de ganhar preço, inclusive entrando volume vendedor, o que pode pressionar esse preço um pouco mais para baixo. E para encerrarmos aí, as commodities, o nosso café. Como ele faz um belo de um pivô de alta e vem buscar patamares anteriores, essa semana foi uma semana um pouquinho mais corretiva, mas o café, nitidamente, tendência de alta, tá? Vai continuar nessa tendência por algum tempo, inclusive agora por conta do inverno. No hemisfério norte vai ser um aumento aí de venda de café, sabendo que faltou o café o ano passado, então a safra foi menor, há uma necessidade, uma procura grande pelo produto e a falta de matéria-prima. Isso a gente sabe que na lei do comércio, né, oferta e procura, isso eleva os preços para cima, certo? Muito bem, commodities vistas, vamos direto para as ações, galera. Ações essa semana dispararam, várias delas subiram muito forte, inclusive as aéreas aí que fizeram acordos lá, ontem a Azul subiu 23,66%, então o setor de viagens começou também a se mexer um pouquinho para cima e começa a dar bons sinais. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, aquele filtro que a gente faz aqui semanalmente para buscar os ativos em tendência de alta, e eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes, a gente usa uma ferramenta do próprio Profit Chart chamada Screening, né? E já tem vídeo aqui falando sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês o desta semana. Ó. Ontem, sexta-feira, o mercado fechou, a gente ativou o filtro e aqui eu tenho, ó, denominado como papéis fortes, ó, tendência de alta. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui embaixo do logotipo aqui, ó, 52 ativos preparados ou em tendência de alta que podem nos dar alguma oportunidade no mercado para as próximas semanas. Então, nós vamos olhar agora todos eles. Coloquei até em ordem alfabética para ficar mais fácil a gente encontrar aqui, tá? Vamos olhar um por um, como a gente já fazia aqui há algum tempo atrás, que a gente olhava todos os ativos da Bolsa ao vivo. Vocês lembram disso? Lá no ano de 2023, 2022, a gente fazia o nosso sábado em ação ao vivo, olhando todas as ações que estavam em tendência de alta. E nós vamos fazer isso hoje de novo. Só que hoje, lembrando vocês que nós estamos num vídeo gravado. Então vamos começar para que a gente não demore muito. Mas, de novo, pessoal, conto com o comentário de vocês aí para ajudar o nosso canal. Deixa o like logo no comecinho do vídeo para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, que ajuda você e pode levar esse conhecimento para outras pessoas também. Combinado? Conto com vocês então. Beleza? Vamos nessa. Alupar, primeiro ativo aqui para a gente não perder muito tempo, no vídeo não ficar muito longo. Tirando aqui os estudos para ficar mais fácil de enxergar. Olha só, a Alupar, pessoal, nós vimos que ela fez uma pernada de alta bastante forte, ó, começando lá no mês de janeiro. Então ele veio fazendo zigue-zagues ascendentes, bateu numa região de topo, até superou o topo anterior, olha só, nós tínhamos um topo anterior aqui em cima, chegou a superar e volta a fazer uma correção saudável e necessária, né? O ativo subiu 26, 27%, e agora vem corrigindo aí na casa de 8, 8,5, e agora já começa a subir de novo. Então, a Alupar está num bom momento, ó. E gráfico semanal dela deixa essa semana uma nova pernadinha de alta. O ideal da Alupar seria nós entrarmos aqui, né? Pegando logo depois do início da pernada, partindo das médias. Mas o aumento de volume aconteceu, chegou, mercado começa a andar, deixa boas oportunidades ainda, e no gráfico diário também está legal. Aqui consolidou por algumas semanas, ó, do dia 22 de julho até o dia 25 de agosto. Quando a gente observa este candle aqui, que deixa um pavio, sem pavio, né, um movimento mais forte, ó, com alguma convicção, rompendo essa regiãozinha de topo aqui, começa a pernada de alta. Vale a pena ficar de olho, porque pode ser que dê oportunidades. Só para que a gente possa ver aqui, deixa eu ver se está na minha planilha da semana passada. Não estava. E eu vou mostrar para vocês já já a planilha da semana passada para vocês verem como é que está
o mês de setembro, como é que começou o mês de setembro, tá bom? Então, a Lupar pode ser sim uma boa oportunidade, tanto pelo gráfico diário, quanto pelo gráfico semanal. E, ó, gráfico mensal, ó, iniciou a pernada, ó. Mês passado fechou vindo corrigir na média de 9, deixando um candle comprador com aumento de volume. Este mês ele já abre rompendo e continua lá subindo, tá? Deixa eu ver se no gráfico mensal também não pus. Não, não pus. Nem no diário, nem no semanal e nem no mensal. Puxa vida, hein? Não coloquei a Alupar. Mas tá legal, tá bonita, dá para fazer operações. Outra que tá interessante, colocando em ordem alfabética, tá? Não estou nem colocando por ordem de variação. Mas a própria B3. A ação da B3SA3 vem fazendo aqui, ó. A gente pode até pensar como uma formação de diamante, será? Né? Mas não é tão comum acontecer. Mas, ó, rompe agora com um gap de alta na sexta-feira, fecha bem positivo no dia 2,22, apesar desse candlezinho aqui deixando o pavio superior. O que cabe a gente olhar aqui? Se na semana que vem teremos um aumento de volume para continuar esse movimento de alta, tá? Vamos tirar esse estudo aqui. Vamos pegar o semanal. Ó, semanal, ele deixou um candle bom, só com o volume mais fraco, fez a máxima acima da média de 21 e fecha a semana abaixo da média de 21. Isso quer dizer o quê, pessoal? Média de 21 períodos do gráfico semanal subindo. Estamos em tendência de alta. Chegou a fazer um topo duplo aqui, perdeu o fundo, então ativou esse topo duplo, chegou numa média de 80 períodos e volta a ganhar um pouco mais de força. O que caberia para a gente aqui esperar? Caso haja o rompimento desta máxima na semana que vem, com aumento significativo de volume, porque nós estamos vendo aqui, ó, apesar do ativo subir, o volume não está entregando a mesma coisa. Então é preciso que chegue um volume interessante para que esse movimento comece a jogar para cima de novo, tá? E olha só, B3SA3 é a nossa bolsa aqui, operando num range, né, numa região de topos e fundos, suportes e resistências, desde o ano de 2022. Ó. Aliás, 2021, se a gente for considerar esse topo aqui. Ó. 2021 ele começa o movimento de zigue-zague lateral. Então, B3 só vai ficar bem interessante de nós fazermos qualquer tipo de operação quando ele romper esse topinho aqui em cima. Então, esse topo, para mim, é o topo mais interessante, em R$ 15,04. Por quê, Henrique? Ele vai fugir da região onde está a briga. Tá vendo? A hora que ele foge da briga, ele vem deixar para nós, depois disso, um sinal de compra. Então, ele precisaria fazer zigue-zagues ascendentes, romper esta região e deixar para nós aqui um sinal de compra com aumento significativo de volume acima da média. E aí sim a gente começa a pensar em alguma coisa. Ah, mas aí vai ficar caro? Cara, não tem essa de caro ou barato. O importante é que você considere montar suas operações num ativo que está em franca expansão. E não adianta o ativo custar R$1, R$2 e estar com um movimento descendente. O que nós queremos é pegar movimentos ascendentes. O preço é só uma unidade de referência que você precisa ter para que você troque o capital pela quantidade de ações. Então não leve em consideração o fator preço, e sim o fator gráfico, né? O movimento do preço. Mas fechou ontem bonitinha, vamos esperar para que a próxima semana ele nos dê mais indicações, para que possa trazer volume, certo, galera? Bom, Bradesco então agora. As duas do Bradesco, BBDC3 e BBDC4 fecharam ontem com alta de mais de 2%, e esta sim, ó, a BBDC3 faz um primeiro pivô de alta neste movimento, rompeu, depois aciona, volta a fazer um pullback exatamente no topo rompido e, quando se movimenta, rompe topo anterior. Então, ele aciona mais um pivôzinho de alta aqui no gráfico diário e aciona uma nova pernada de alta também no semanal. Ó. Novo pivô de alta no semanal. Isso é muito forte. Ó. Tá? Então, Bradesco 3 está muito bonita. Se eu não me engano, a Bradesco 3 está na nossa planilha do mês de setembro. Eu já vou agora mostrar para vocês aqui, como eu sempre faço, né? Para que vocês possam acompanhar. A gente tem a Bradesco
na nossa planilha do mês de setembro pelo gráfico mensal, pessoal. Então, olha aqui, ó. Aliás, Bradesco 4, BBDC 4, deu entrada já, todas do gráfico mensal, acionaram a operação, olhando para o gráfico mais longo, hein? Cada barra 30 dias. E já tem ativo no alvo 1. Então, para que vocês possam ver que a gente já estava olhando para essa tendência de maior prazo há bastante tempo, a gente identificou alguns ativos que pudessem dar operações tanto no gráfico diário, quanto no semanal, quanto no mensal. E olha só, Bradesco 4 fez uma cunha descendente que começou lá em 2021. Ó. 2021 ela montou essa cunha no gráfico mensal, faz um primeiro movimento, voltou e nós deixamos esse candle aqui do mês de agosto, caso houvesse o rompimento dele, o início de uma nova pernada olhando o gráfico mensal. E exatamente ele já acionou. Inclusive estava falando esses dias com um aluno, lá o Davi, de Panambi, um abraço para ele aí, que está fazendo treinamento de opções com a gente, sobre Bradesco e sobre essa formação de cunha, que muitas vezes é difícil de identificar porque ela demora mais para acontecer e esta situação, quando ela aponta para baixo, dá a impressão para nós que o ativo está caindo, mas esta figura, a cunha, é uma figura altista. A cunha que aponta para baixo tende a subir, pessoal. Essa é uma das premissas da cunha, né? Acompanhando o movimento anterior, dando continuidade ao movimento anterior. Pode demorar bastante, como demorou o Bradesco, de 2021 para cá. Mas, olha lá, 2025, ó, acionou e está indo embora. Tá? Então, Bradescão, gráfico diário legal, rompeu um pivô de alta, gráfico semanal rompeu um pivô de alta e gráfico mensal, já estamos nessa cunha desde o mês de maio, está indo embora. E nós entramos no mensal aqui, porque tem espaço livre agora para conduzir essa operação por mais tempo, tá bom? Bradescão, boa. Então, Bradesco 3 e Bradesco 4, ambas estão legais. Bemob. A Bemob faz uma pernada de alta, faz um topinho, volta, começa a fazer ranges no mês de agosto, praticamente inteiro, ficou andando de lado, com um dia aqui, 2 de tentativa de volta, e agora ele começa essa semana de setembro jogando para cima. Olhando pelo gráfico semanal, tivemos uma correção no mês de agosto, deixou aqui um ponto contínuo na semana passada, ó, mas ainda abaixo da média de 9 períodos com pouco volume. Nesta semana, encerra a semana rompendo a média de 9 com pavio inferior, que eu gosto muito de pavio, e eu explico por que isso nos treinamentos, né? Por que eu gosto do pavio, e principalmente quando ele faz esse tipo de fechamento que ele fez essa semana, galera. Vamos observar aqui, ó. O que ele fez essa semana? Ele fez um engolfo de alta, então, ó, mínima, menor que todas essas mínimas aqui, a máxima já superando a máxima desse candle, então engolfo de alta, com aumento de volume significativo, muito maior do que a semana anterior, partindo de onde? Vindo buscar a média de 21 e já voltando a subir, rompendo média de 9. Então isso mostra para nós que há uma vontade dos compradores em não deixar que esse preço passe dessa região e, mais ainda, a intenção de se valorizar esse ativo. Então, cabe para a semana que vem uma possível entrada em Bemob? Sim, caberia. Nós estamos vendo um aumento de volume, uma correção na média de 21, partindo dessa média, rompendo o candle anterior, então engolfo de alta no gráfico semanal e, claro, deixando oportunidade para buscar patamares um pouco mais altos. Tá? Se a gente for considerar até o topo anterior, 9,89% no mínimo. Se houver o rompimento dessa máxima aqui, aí ele rompe máxima de novo e pode buscar a máxima histórica lá na frente depois, tá? Mas olha que movimento bonito de Bemob, ó. Rompeu uma linha de tendência, começa uma movimentação de zigue-zague, vai buscar o topo anterior e volta a corrigir na média de 21 períodos. A 9, ó, ficou até que lateral, ó. Então agora, entrando o volume, cabe uma nova pernadinha de alta, pelo menos até o topo anterior. Depois a gente vai ajustando o stop, se for o caso, e vai jogando mais para frente. Mas com esse aumento de volume está muito legal. Olha só também quem está dando oportunidade para nós. Ó. O VDT Swing, que é o nosso algoritmo de Swing Trade, que pode sinalizar para você todos os ativos que estão em tendência de alta. A última sinalização que ele deu, em 100 dias, ele foi buscar 63% de pico, certo? Depois ele voltou um pouquinho, armou de novo e agora está armando outra vez. Olha isso, galera. Então, Bemob, legal, hein? Muito legal.
Qual outra aqui? BPAC 11, Banco BTG, também, ó, já fez um gap de alta semana retrasada com grande volume, volta, eu comentava sobre isso, falei, pessoal, vamos esperar fechar esse gap ou confirmar essa tendência e agora sim, ó, rompeu o topo na quinta-feira e agora já deixa um espacinho para a continuação dessa pernada de alta. Tá vendo? BPAC 11 fez um belo de um ombro, cabeça a ombro aqui entre os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, março, e aí agora se mandou e deixa belas oportunidades, já está num topo histórico e pode continuar subindo ainda mais, né? Só que essas últimas 2 semanas o volume não foi tão interessante assim, então talvez caiba aí uma correção um pouquinho nas próximas semanas. Deixa eu ver se nós temos alguma divergência aqui nos indicadores. Uma leve divergência aqui, pessoal. Ó. Dá para enxergar uma leve divergência. Ó. Aqui nós temos os topos subindo no preço e no estocástico ó, nós temos os topos um pouquinho mais baixos. Significa que o mercado vai desabar? Não. Significa que ele pode corrigir. Está em tendência de alta? Sim. Tranquilamente, francamente, em tendência de alta. Ó, nós temos os 3 indicadores aqui dando divergência. Ó. O IFR, o estocástico e o MACD. Tá vendo? Os 3 indicadores nossos que a gente usa aqui para confirmação das tendências, mostrando que o ativo está uma divergência. Nem toda divergência ela é acionada, tá? Porque aqui, ó, nós tínhamos também divergência, ó. Claramente, ó. Ó, estocástico caindo, MACD caindo e IFR caindo. O que aconteceu com o ativo? Corrigiu num topo rompido e disparou. Então não quer dizer que o ativo vai desabar. Quer dizer que o movimento pode corrigir. A reversão da tendência virá quando acontecer um pivô de baixa, tá? Então temos que esperar o movimento acontecer. O que cabe a gente fazer agora? Esperar um pouquinho mais, ver se essa correção acontece. Na hora que nós observarmos um aumento de volume, ele joga o sinal para a gente de novo, tá? O volume antecipa tudo, pessoal. O volume acelera o preço e antecipa o movimento de alta, tá? A gente já falou isso e fala isso sempre, ok? Lembrando que hoje estamos num vídeo gravado, tá? Você que está chegando agora aí, estamos num vídeo gravado porque são vários ativos para a gente analisar e a gente quer fazer toda essa análise de todos os ativos, tá? Mas vai deixando o seu comentário aí, deixa seu like também, porque é muito importante para a gente. Galera, Banco BRBI, BR Partners, né? Fez um triângulo, rompeu para cima, volta, faz o mesmo tipo de movimento que fez agora há pouco a Bemob, né? Começa, volta perto da média e depois começa a romper. Rompe topo anterior, rompeu o topo anterior, na semana passada, sexta-feira, essa semana começa um movimento mais corretivo e já deixa a sexta-feira com movimento altista, com aumento de volume, ó. Observe que sempre eu vou falar do volume para vocês, pessoal. O nosso algoritmo VDT Swing já entrou na quarta-feira passada, aliás, na quinta-feira passada, e agora deixa espaço para andar um pouquinho mais. Vamos ver se isso aqui tem alguma divergência. Não tem divergência. Gráfico semanal, bonito demais, indo rumo ao topo anterior. Ó. Não tem mais nada que possa... Agora só tem topo anterior aqui em cima. Ele está numa região de topo, agora atual, e o próximo alvo está lá em cima, no topo anterior. O que precisa para levar esse preço lá para cima é a chegada de mais volume, né? Então, a semana dela negociou 20 milhões. Ontem, sexta-feira, teve uma negociação aí de 6,3 milhões. Bom volume acima da média. Isso pode, sim, levar o ativo lá para cima. No gráfico diário, o nosso VDT Swing já entrou. No gráfico semanal, também. Olha onde ele entrou. Putz, ele entrou aqui, ó, em abril, galera. 23% já. Nossa, olha, ó. Algoritmo sensacional, hein? Está disponível para vocês aqui na Nelo Store, se vocês quiserem. Chama VDT Swing. Só procurar lá. VDT Swing V2. Fique à vontade para assinar e ter esse indicador na sua máquina aí. Então, BRBY, bonito, BRBI. Bonitão, tendência de alta boa. CIA Brasil, acho que do varejo é a melhor, né? Nós pegamos CIA um tempo atrás aí, na nossa planilha. Fez um movimento também de subir um pouquinho, próximo do topo. Essa última semana não foi lá tão bem assim, apesar de ter fechado em leve alta ontem, de 0,06%. A semana não está ruim, olha só o semanal. Vindo corrigir também após uma pernada longa de alta. Fez um topo lá em junho, volta a corrigir.
deixou um candle comprador lá na segunda, terceira semana de agosto e começa a subir. O que faltou agora para ele ganhar um pouquinho mais de potência foi o tal do volume financeiro, né? Ó, semana passada foi até um volume melhor, essa semana foi um volume um pouquinho mais baixo. Mas o ativo está subindo. Vamos ver o mensal como é que está? Olha lá, o mensal vindo buscar a média de 9. Começamos o mês agora, então o volume está um pouco menor. Pode ser que haja sim uma continuação, que a gente sempre observa quando começa o movimento corretivo. Quando ele está um pouco mais longe da média, os candles ficam grandes, né? Quando ele vai chegando próximo da média, os candles ficam duvidosos. Isso quer dizer o quê? Tendência de alta, vem fazer a correção na média e depois ele pode continuar o movimento de alta. Aqui é dúvida para quê? Para continuar subindo, tá? O gráfico mensal vai ficar bom quando romper esse topo aqui, 18,79. No semanal, dá para pegar alguma coisa logo nessa semana próxima aí, caso entre um volume. E no diário, o diário está um pouquinho mais confuso, né? Acho que pelo semanal está mais interessante. Daí você pode colocar o teu stop um pouco mais abaixo, vai dar 19% aqui, 18%, 17%, para ir buscar pelo menos 20%, é pouco ainda. Tem que ser uma relação um pouquinho melhor. Mas então, vamos esperar um pouquinho o CA para pensarmos um pouco mais à frente. Está em tendência de alta? Tá, mas o momento é mais corretivo. CEMIG, legal a CEMIG, ó, gráfico semanal dela já começou a andar, já está próximo de romper o topo anterior. A entrada boa de CEMIG foi aqui, ó, na segunda semana do mês de agosto, deixando o engolfo de alta, deixou o engolfo de alta na primeira semana, na segunda semana acionou este engolfo de alta e começou a andar. E aí, claro que eu quero mostrar para vocês, né? Na segunda semana do mês de agosto, nós tínhamos ela na nossa planilha aqui, ó, em 10,73 era o ponto de entrada. Por quê? Era o rompimento da máxima da semana 1 de agosto, 10,72. Quando nós tivemos essa sinalização com o engolfo de alta, ó, engolfo aqui, ó. Falei, caso rompa essa região, olha lá, ó, vai buscar movimentos maiores. Já está batendo na região de topo, né, pessoal? Então já está batendo numa regiãozinha de topo anterior, que já sinaliza alguns dos nossos alvos. O nosso terceiro alvo ali era 12,45. Então o primeiro alvo nosso é 11,27. Ele não bateu nem no primeiro alvo ainda. Está chegando no primeiro alvo. Tá? Então ainda ele já andou bastante, mas o nosso primeiro alvo está lá com 11,27. Portanto, vai ficar interessante na hora que ele romper esse topo aqui, ó. E aí ele vai sinalizar um novo pivô de alta. Está interessante? Está. Mas agora o movimento já aconteceu. A nossa entrada foi aqui atrás. Tá? Mas a tendência ainda continua alta. CEMIG ok. Cogna. Essa semana a Cogna começou a ficar interessante de novo, hein? Olha lá. Ó. A Cogna, se eu não me engano, está na nossa planilha do mês de agosto. Na última semana também. Ó, última semana do mês de agosto, que foi a semana passada. Eu deixei esse candle aqui, ponto contínuo de compra no semanal, e comentava, caso entre um volume, ele pode subir. O que aconteceu? Subiu com leve, né? Com alguma delicadeza, candlezinho de dúvida. Essa semana ele andou mais, ó. Começou a andar mais. E para comprovar para vocês, última semana do mês de agosto, aqui está, ó, COG-N3, ó. Tá lá, entradinha em 2,98, o primeiro alvo em 3,12. Ele está ainda em 13,8. Fechou essa semana R$ 3,07, né? Fez a máxima de 3,9, mas fechou em 3,7. Então, estamos no caminho. Dá para entrar ainda? Agora começa a ficar interessante de novo. Por quê? Porque o volume está começando a aumentar. Então, mesmo que você não tenha pego essa operação lá conosco, quando ele beliscou essa média aqui, ele deixou um candle de continuação de alta. E o volume está chegando. Isso é bom, né? Então, rompendo essa semana aqui, nós teríamos um stop abaixo desse candle. Também deixou um novo engolfo aqui, então ó, cabe aqui uma entradinha. Média de 21 subindo, média de 9 subindo, volume chegando. O nosso VDT Swing já está na operação faz tempo. Está desde aqui de trás, da última semana de julho, teoricamente, né? Primeira semana de agosto. Andou, está indo bem. Tá? Cabe sim, tem espaço. Caso ele rompa esta região do topo, ele abre espaço para buscar lá em cima, ó, essas médias de 400 do gráfico mais longo, lógico que antes passando pela região de topo anterior. E veja, primeira pernada de alta do ano de 2025, né, ele faz um primeiro movimento,
zigue-zagueou, ganhou potência. Vem fazer uma correção, que é normal, então a gente precisa saber esperar o movimento acontecer e não entrar de sopetão. Esticou demais, pessoal. Estamos observando um embarrigamento dessas médias. É momento de ficar quieto. Onde é que nós temos que fazer a nossa entrada? Aqui, ó. Ou então depois que ele fizer o pullback, né? Com o movimento próximo das médias, a hora que vem chegando o volume, ó, o volume crescente. A hora que ele está aqui em cima, já é tarde. Então, as pessoas costumam entrar no ativo ou comprar os ativos depois que todo mundo já falou do ativo. Galera, a hora que todo mundo falou do ativo, é a hora que o mercado já está começando a corrigir. Então, quando todo mundo fala, quem comprou primeiro vai acabar vendendo para você. E ele está fazendo o lucro dele. Então, qual é o melhor comportamento seu? Espera. Se o ativo virou para uma tendência de alta, em alguma oportunidade ele vai voltar para a média. Quando ele voltar para a média, a gente toma a posição de novo. Tá? Então ele deu uma pernada aqui e pode dar uma outra agora. Então calma, que nós temos, é só você esperar. O mercado vai dar sinais. Vai dar sinais. O mercado vai privilegiar, vai premiar quem tem paciência. Ele é generoso com quem tem paciência. Marquem isso, certo? E sempre operando próximo da região de suporte e resistência. Uma coisa que o André Moraes fala, né? Os suportes e resistências, eles reposicionam qualquer gráfico. Então, espera o movimento acontecer e chegar nessas regiões. Ok? Então, agora, está chegando numa resistência? Seria uma região de alvo. Chegou num suporte? É uma região para a gente poder procurar compras. Certo? Beleza? Se vier uma nova chegada de volume, como se apresenta aí nas últimas semanas, em Cogna, podemos ter uma pernadinha mais alta aí. Beleza? Então, Cogna, maravilha. Já superou as médias, estamos acima de todas as médias longas no gráfico diário, no semanal também. Copel. Essa semana, olha lá, mesmo, galera, pode ver que nós estamos deixando praticamente todos os ativos no mesmo tipo de movimento, ó. A entrada boa em Copel estava aqui, em Golfo de Alta, na primeira semana de agosto. Então vamos confirmar para ver se a gente tinha Copel na nossa planilha. Por que eu falo, por que eu gosto de trazer isso para vocês aqui? Porque a gente está falando da análise gráfica, eu comento dos elementos da análise, do tipo de análise que a gente faz, e eu gosto de mostrar para vocês que não é porque eu estou falando aqui, mas você não coloca na planilha ou você não faz. Não, eu faço. Então eu estou mostrando para vocês aquilo que eu faço e que os assinantes recebem, tá? Então olha lá, primeira semana do mês de agosto, Copel, aqui ó, CPLE 6, R$ 12,09 era o ponto de entrada. Primeira semana do mês de agosto. Vamos lá ver? Ó, a última semana do mês de julho, máxima, R$ 12,08. Entrada, R$ 12,09. Olha lá, rompeu, entramos na operação. Veio corrigir de novo. Esta semana, ele deixa, eu acho que um ponto até melhor agora. Por quê? Porque nós temos a média de 21 semanas, 21 períodos, exatamente na abertura do gráfico semanal, a média de 9 períodos, juntamente com ela, então as duas médias estão bem próximas, ó. R$ 12,07 é a média das 21 semanas, R$ 12,09 é a média das últimas 9 semanas. Com o candle fechando positivo, o fechamento dele foi 12,25, a máxima foi quanto? 12,31. Então agora já cabe sim uma nova oportunidade para a gente, tá? Então não pegou nem o nosso primeiro alvo ainda. Aliás, já atingiu o alvo e já voltou, porque ele chegou a subir ali e voltou um pouquinho. Então, cabe sim uma nova oportunidade? Cabe. Olha só, o VDT Swing, quando ele deu esse sinal aqui embaixo, ó, pegou uma pernadona, aí deu um novo sinal, voltou, e a semana que vem ele pode ficar azul de novo. Mas a gente pode entrar antes dele, para que ele possa dar uma bela de uma pernada de alta para nós. Tá? Deixa eu ver o método do Stan Weinstein aqui. Ó, pelo semanal do Stan, acionamento foi aqui atrás, ó, foi lá em fevereiro. Caramba, foi muito legal isso aqui. 29% já. Aqui também teria dado um novo sinal, que foi onde deu o nosso também. E agora tem um novo sinalzinho chegando aí. Tá? Beleza. Copel interessante para o gráfico semanal, para uma nova pernada de alta a partir da segunda semana do mês de setembro. Então, bonito movimento também. E está lá na nossa planilha de agosto. Quem tá, tá, né? Outra que foi muito bem essa semana
que também está na nossa planilha da semana. Quem é? Copasa. Olha lá, gráfico semanal de Copasa, pernada de alta, voltou, fez um primeiro movimento aqui de novo, deixou 1, 2, 3 de compra no semanal, rompeu, e a semana passada eu comentei isso aqui. Por que tem essas 3 setinhas aqui? Falei, pessoal, caso rompa esta região de topo, o que isso não quer nos dizer? Falei, olha aqui, ó, aumento de volume chegando, segunda semana do mês de agosto. Deixa eu ver se vai dar para mostrar de novo, para não ficar muito repetitivo, né? Mas eu gosto de mostrar para mostrar para vocês que a gente faz a análise e traz aqui para vocês verem. Será que eu não coloquei a Copasa aqui? Está na terceira semana. Terceira semana do mês de agosto. Gráfico semanal. Então, primeira semana, segunda semana. Deixou o candle comprador. Eu falei, caso haja esse rompimento, pode entrar um volume maior e, ao entrar o volume maior e atingir o alvo, aliás, o topo anterior, nós veremos aqui 3 forças jogando o preço para cima. Quais são essas 3 forças? A primeira força é de quem vendeu aqui em cima e quis empurrar esse preço para baixo. Por quê? Quem vende aqui em cima coloca o teu stop um pouquinho acima do preço. E o stop da venda é uma compra. Certo? Certo. Depois, quem espera para fazer as operações no pivô, ou seja, no rompimento desse topo, aumenta essa força. E existe uma terceira força, que é quem comprou aqui embaixo, esperando esse movimento de alta, quando rompe o topo, ele aumenta a posição. Então, são 3 forças levando esse preço para cima. O que aconteceu? Olha só, a segunda semana, a terceira semana de agosto, rompeu e ativou a nossa operação. Está lá, ó. Terceira semana de agosto, CSMG3 em 27,24 era o ponto de entrada. Entramos em 27,24, que foi exatamente o topo anterior aqui, ó, 27,23. Na semana seguinte, rompe e as 3 forças começam a trabalhar, e essas últimas semanas, olha lá, como o negócio vai embora. Então, Copasa, e olha como aumenta o volume significativamente, ó, aquilo que eu comentava, as 3 forças atuando, olha lá, mostra-se exatamente no gráfico, pessoal. As barras de volume no rompimento do topo começam a ganhar força. E a CSMG está em topo histórico. Então, Henrique, mas eu vou comprar um ativo de 30 reais? Sim, cara, o ativo está subindo. A probabilidade dele fazer seu capital valorizar é muito maior do que você comprar um ativo de 2 reais que está caindo. Então, olha que movimento lindo que está fazendo o Copasa. Olha o gráfico mensal. Rompeu o topo anterior, não tem mais resistência, pessoal. E olha o diário, ó. Que lindo, ó. Rompeu o topo anterior, veio fazer pullback onde? No topo rompido, quer dizer, olha as forças trabalhando aqui. Começa a subir de novo a semana. Olha que lindo o movimento. Lindo, lindo, lindo. Tá? Então, Copasa, quem está, está. Quem não está, agora tem que esperar um pouquinho de movimento também, tá bom? Inclusive, na semana 1 de setembro, que foi a semana passada, tá aqui, ó. Semana 1 de setembro, ó, gráfico mensal de Copasa. Coloquei ele pelo gráfico mensal. Já ativou a operação, ó. Estamos pelo gráfico mensal também agora, tá? Olha aí, ó. Rompeu o topo do mensal, foi embora. Já está ganhando valorização também, certo? Bora que tem bastante para a gente ver, galerinha. Fica com a gente aí. Curi 3. Outra que tá linda também, né? Lindona. Rompeu o topo anterior. Veio, ficou lateralizando, fez um retângulo em topo aqui, ó, praticamente durante 1, 2, 3 meses. Rompeu de novo. Mês de agosto sobe com força. Na metade do mês ele volta a fazer pullback. Começa setembro, vindo fazer um novo pullback. E agora começa a andar para cima novamente. Gráfico semanal. Lindão. A Curi 3 está excelente. Olha aqui, ó, outra que fez um ombro, cabeça a ombro aqui, ó, no gráfico semanal e se mandou fazendo topo histórico. Topos históricos. Quem está em Curi 3, permaneça. Henrique, dá para fazer a entrada agora? Talvez nesse momento não, porque ela esteja um pouco mais valorizada. Mas na nossa planilha semanal, dos meses de agosto, eu tenho certeza que elas estavam presentes. Aliás, o ativo que está em tendência de alta vai aparecer na nossa planilha muitas vezes. Então, a Curi 3 apareceu, a DIR 3 apareceu, a Tend 3 apareceu, o setor de construção apareceu várias vezes. Aqui, ó, primeira semana do mês de agosto. Ó. Vamos falar que eu estou esquecendo. Ó. Tá aí, ó.
Primeira semana de agosto, ó, entrada em 30,70, lá na primeira semana. Então, onde é que foi a primeira semana do mês de agosto? Foi aqui, ó. Rompimento dessa máxima aqui, ó. Tá? Rompe essa correçãozinha que eu falava o quê? Longe das médias não se compra, espera o ativo chegar próximo das médias. O que ele fez aqui na primeira semana, na última semana de julho? Veio buscar a média de 21 semanas, volta, compradores defendendo a região de preço, fechando no positivo e deixou o que para nós, galera? Engolfo de alta. O que eu comentava? Se romper essa região de topo, cabe uma nova entrada para que a gente possa pegar um pouco mais de valorização. Qual foi a máxima aqui? R$ 30,69. Qual é a entrada da nossa operação? R$ 30,70. Exatamente um centavinho acima. O que aconteceu na semana seguinte? Pá, rompeu. Olha o tamanho da bordoada. Um mês subindo. Tá? Quanto é que tá? Fechou aqui, ó. 34,65. Onde é que estão nossos alvos? Primeiro alvo, 34,25. Já bateu o nosso primeiro alvo. Quer dizer, bateu o nosso primeiro alvo. Então, olhando um gráfico um pouco maior, olhando um gráfico de maior prazo, nós temos um horizonte muito maior, mais tranquilo para ficar a operação. Isso traz mais retorno para capital, com menor risco, e menos taxa, menos corretagem, menos emolumento, menos registro, e você fica mais tempo no ativo. Agora é a hora, galera. Bolsa nossa começando a subir forte, rompendo máximas históricas, nós vamos ter muita oportunidade, mas muita oportunidade. Basta a gente esperar o movimento acontecer, voltar numa região de média, deixar o sinal e a gente pega e vai surfando, tá? Eu vejo muita gente que tem coragem para mexer no stop, mas a hora que está ganhando dinheiro, sai da operação antes da hora. Galera, tendência de alta é para ficar no ativo. Vai movimentando o seu stop aí, e vai deixando o ativo te dar dinheiro, pô. Tá? Então não deixa, não vai sair da operação porque, não, já ganhei 10%, tá bom. Cara, se o mercado te der 20, você vai ganhar 20. Claro, você tem lá uma estratégia definida, que você coloca risco, retorno, parará, ok, mas ativos que estão fortes, por que que você vai sair dele antes da hora? Tá? Se você colocar 3 alvos lá, pegou o segundo alvo, você tem um mínimo lá naquela ação, vai só cumprindo aí barra barra e deixa o mercado andar, tá bom? Cirela, galera, faz um pivôzão de alta, depois de um mês de agosto meio lenga-lenga, começa a última semana de agosto, ó, subindo forte e setembro começa virando também. Bastante interessante, ó, rompeu o topo anterior, vamos esperar um pullback agora nessa região de volta e a gente pega de novo. Mas a Cirela, eu não lembro se ela está na nossa planilha do mês de agosto. Em algum momento eu acredito que eu tenha colocado. Aqui, ó. Putz, eu lembro dela. Cirela, tá lá, ó. A penúltima semana de agosto. Vocês vão me desculpar de eu ficar mostrando toda hora, mas tá aqui, ó. Cirela, ó. Tá lá. Olha lá. Atingiu o alvo 1 e alvo 2. Tá? Então, Cirela, bom momento pra gente. Já pegamos nosso alvo 2, 29,38. Deixa eu ver aqui. Aliás, pegou o alvo 3, pessoal. Nosso alvo 3 era 28,76. Pegou essa semana. Olha lá. Pegou aqui, ó. Já pegou na sexta-feira. Sensacional. Mais uma que atingiu o alvo 3 e saímos com um belo de um retorno. Vamos colocar ali, ó. O retorno dela foi 11%, galera. 11% em poucas semanas, de 2, 3 semanas, ó. Na terceira semana de agosto nós pegamos, passou a semana 3, a semana 4, semana 1 de agosto. 2 semaninhas, saímos com bom percentual no bolso, 11,09. Então agora o que cabe a gente aqui? Esperar a correção nesta região de topo rompido para buscar uma nova operação, tá? Então Cirelinha entregando aí 11% para nós, ó. Acabei de atualizar a planilha lá, tá aqui, ó. 11,09, alvo 3 atingido. Sensacional. Tendência de alta, o ativo vai dar operação boa. Vamos que tem chão para acontecer. Mais uma aqui, DIR 3. Direcional, outra também que está lá nas alturas, ó. Todas essas empresas do setor de construção, pessoal, estão voando. Direcional, Tenda, Lave 3, JHSF começou a andar bem, Cirela, tem outras consultoras aí que também estão boas. Muito bom, muito bom. Tá legal demais. Olha lá. Agora é a hora de comprar essa aqui? Não, Henrique. Agora não, né? Esperamos o pullback acontecer para depois a gente buscar alguma operação. Tá?
Eletrobras, outra que também está na nossa planilha aqui da semana, se mandou. Olha que barra bonita que ele fez no semanal na primeira semana de agosto. Ó. Primeira semana de agosto, Eletrobras, quando rompeu aqui, cabe sim uma nova entrada. E aí você vai falar, Henrique, tá na planilha de semanal? Tá na planilha semanal, segunda semana de agosto. Eletrobras 6, ó. Elect 6. Tá tudo aqui, galera. Então, aquilo que vocês me vêm falando aqui, a gente coloca na planilha lá. Agora é hora de fazer a compra? Não. Compra boa estava aqui, ó. Próximo das médias, ó. Deixou o volume, vai embora. E agora? Espera um pullback, tá? Vamos ver a Eletrobras 6 também aqui, já aproveitando a irmã dela, ó. Olha lá. Bateu numa região de topo e agora começa a fazer uma correção. Vamos esperar um próximo movimento, certo? Embraer, sensacional a movimentação de Embraer. Semana de Embraer boa. Novamente, olha só, vindo fazer pullback na média, deixando um candle comprador após uma certa região de topo de novo. Olha lá. Novamente Embraer dando boas condições para a gente. Cabe uma nova entrada? Sim. Henrique, mas está R$ 79,00. Cara, não interessa. R$ 82,00. O ativo que está subindo tende a continuar subindo, pessoal. Tá? Embraer está nas suas máximas históricas. Aumento de volume. Então, cabe sim uma possível entrada. Olha o gráfico mensal. Ó. O ano inteiro subindo. Ó. Tem alguns momentos de correção aqui, mas a Embraer está muito legal. Então, o movimento de Embraer, continuação da tendência de alta. Ó, quem está dando condição essa semana? Sexta-feira, o VDT Swing. Então, possivelmente uma nova pernadinha de alta em Embraer. Ok? Equatorial, EQTL3, outra também que está começando a andar para cima, deixou alguns movimentos próximos da média de 21. A semana 1 de agosto foi a que deixou aqui para mim o gatilho, né? O ponto contínuo com 1, 2, 3 de compra, ó, partindo da região de médias, e aí caberia sim uma possível entrada no gráfico semanal ou no gráfico diário, caso você quisesse. A nossa entrada em EQTL foi no gráfico diário, tá lá, ó. Aqui, ó, EQTL3, semana 2 do mês de agosto, tá bom? Dá para entrar de novo? Vamos avaliar. Ó, esta semana foi uma semana que ainda está próximo da região das médias, ele está fazendo mínimas na região das médias de 9 e 21 períodos. O que falta agora seria uma entrada maior de volume, tá? Aí sim ele pode deixar um bom candle para nós. Essa semana foi uma semana corretiva, segunda, terça e quarta. Quinta e sexta ele sobe com pouco volume. Caso ele rompa esta região aqui na segunda-feira com bom volume, o stop tem que ficar próximo dessa região aqui, tecnicamente falando, ou até aqui embaixo, ó, abaixo dessa estrutura que fez esse fundo aqui. Ativando essa região, ele vai acionar um novo pivô de alta e pode sim ganhar um pouco mais de força. Mas precisa de entrada de volume financeiro, tá bom? Mas tá bonito. ITSA. ITSA 13 e 4 estão interessantes. Nós já pegamos ITSA 13 essa semana, aliás, YouTube 3, né? Essa semana. ITSA, a entradinha boa foi aqui, ó, primeira semana do mês de agosto, deixou o sinal. A segunda seria a boa entrada. Ver se ela está na nossa planilha aqui. Não, não está. YouTube não deixei essa semana 2. Semana corretiva também, do mesmo jeito que fez a EQTL. Caso ele rompa aqui, com volume, pode ser um movimento mais interessante. YouTube 3. YouTube 3 e 4. Ó. YouTube 3, mesmo tipo de movimento. A gente deixou a entrada no YouTube 3. Ele fez a entrada, mas mesmo tipo de movimento. Ó. Semana começa caindo, termina subindo. Precisa entrar volume para continuar. YouTube 4, mesma coisa, ó, corrigiu, ficou com 2 candles aqui positivos, mais duvidosos ainda essa semana. Tem que entrar volume na semana que vem, certo? Para continuar subindo. JHSF, essa tá legal, ó. Rompimento de topo anterior no gráfico semanal. Ainda não está em topo histórico, tem um bom caminho para ela percorrer, mas o que nós observamos nas últimas 5 semanas? Aumento de volume. Isso quer dizer o quê? Subindo o preço, ó. Olha o volume chegando, ó. Tá? Prestes a romper um novo pivô de alta, se é que já não rompeu. 572, 574. Já rompeu, então ele faz um micro pivôzinho aqui pra gente, ó. Um pivôzinho de alta, deixando espaço para começar
uma nova pernadinha. Então, JHSF interessante para a semana que vem. Top curto, alvo longo, tá? Esse sim é um valor baixo em termos nominais, né? 5,73, mas a ideia é que a gente não olhe para o valor, e sim para o movimento do preço. Qual é o movimento do preço? Subindo. Então, é uma boa oportunidade? Sim, é esse cara que eu quero pegar, quando ele está subindo. Saiu de uma consolidação que demorou 2 anos aí praticamente, né? 2022, se a gente considerar esse topo aqui, ele está bem defasado ainda. Aqui, para vocês terem uma ideia, foi o pós-pandemia, né? 2020. Ele chegou a fazer 7,45 e depois ele não conseguiu voltar para esses patamares ainda. Então, JHSF, que é uma empresa que constrói empreendimentos de altíssimo padrão, para mim é bem subvalorizado esta ação. Então pode ser que seja um bom movimento com essa entrada de volume aí para as próximas semanas, tá bom? Que mais? Lave 3, outra do setor de construção, cara. Olha aí, galera, o que é isso? Olha a pancada de Lave 3 no semanal. 12,78%. Bom volume chegando. Lave 3, a entrada pelo mensal, onde é que foi? Janeiro. Olha aí, galera. Janeiro até agora, 80% de valorização em uma única ação. Janeiro de 2025, gráfico mensal. Putz grila, cara. Essa daí é uma bordoada. Bordoada. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Olha aí. Sensacional ativo. Sensacional ativo. Pouca gente fala dessa empresa. Eu já venho falando dela há muito tempo. E olha só, Henrique, quero comprar agora. Não, né? Agora já foi. A semana, ó. Gap de alta, fechando na máxima. Pode ser que venha uma correção. Ah, mas e se ele subir mais 15%? Cara, melhor você ficar de fora querendo entrar do que ficar dentro querendo sair. Então vamos esperar um movimento de correção. Ela vai corrigir, observe. Ela subiu 37 e corrigiu 10. A entradinha boa teria sido aqui no semanal, né? Ó, nessa correção, tá vendo? Perto das médias você teria ter entrado. Não entrou? Vamos esperar a próxima. Mas ela vem sendo bastante observada por nós aqui há bastante tempo, inclusive porque o nosso algoritmo VDT Swing ó, tem mostrado para nós as boas entradas. Olha só o aumento de volume, olha só o sinal. Tá vendo? Tem a ver com o nosso volume aqui, ó. Certo, galera? Então vamos esperar porque vai dar sinal. Não tenha pressa, não tenha pressa. Agora já foi, mas está em tendência de alta. Lojas Renner. Essa daqui, apesar de fechar positivo na sexta-feira, vamos ver no semanal como é que ela tá. Tá ficando interessante para a gente observar, colocar no radar. Por quê? Rompe uma região de topo anterior, média de 200 do semanal caindo. Então isso quer dizer o quê? Nas últimas 200 semanas o preço vem diminuindo, está exatamente sobre as médias, em cima das médias. O que falta para ele mostrar para nós que quer subir? A entrada de volume, que nesse momento não aparece. Veja que quando a loja Renner começa a aparecer volume, o ativo sobe. O que nós temos que esperar para a semana que vem em loja Renner? Um candle de força. O que é um candle de força? Um candle que tem uma certa convicção que o mercado quer subir, né? Que o mercado quer levar o preço para cima. Se possível, mais interessante ainda seria se ele fizesse isso aqui, ó, deixasse um paviozinho abaixo dessa média de 80 ou em cima da 80, igual deixou aqui, ó, em cima da 80, fechando positivo acima das médias, 9 e 21 e 200. Com, lógico, né? Aí precisaria ter um volume bem proeminente aqui para mostrar para nós que o mercado, opa, daqui nós não queremos passar, queremos levar o preço para cima. E aí sim ele começa a fazer movimentos de alta para nós buscarmos essa região e depois essa região de topo lá na média, tá? Então, por enquanto, loja Renner é mais para a gente ficar no radar, porque ainda as médias estão virando, ó, no gráfico diário, tem que esperar um pouquinho mais. Mas vamos pelo semanal, que às vezes fica mais interessante. A MDNE3, a Mora do Bo, ela atingiu o nosso alvo 3 essa semana, numa pernada de alta que nós pegamos lá do comecinho do mês de agosto, finzinho de julho, né? Deixou aqui a Mora do Bo. Deixa eu ver se ela está aqui na nossa planilha. Isso aqui, ó. Inclusive, estava na segunda semana do mês de agosto, pelo gráfico diário. Segunda semana de agosto, o gráfico diário foi lá no dia 11. 8, aqui, 11. Nessa entradinha aqui, eu falei, bom, se romper essa região de topo aqui, vai fazer um pivôzinho de alta.
A gente entrou nessa operação e olha só, ela chegou a andar um pouquinho, volta, deixou um engolfo, mas não pegou o stop e se mandou. O nosso alvo 13 estava em 26,90. Quanto que ela fez ontem, sexta-feira? 27,07, ó. Tá lá. Ó, Moura Depot. MDNE3, tá aqui, ó, abaixo de QTL, ó. A EQTL nós não entramos porque ela entrou e topou. E a Moura do Bo ganhamos aí, ó, 16,5%. Lá no mês de agosto foi a entrada na segunda semana. E agora, Henrique? Agora vamos esperar uma correção. Né? O que a gente faz agora quando o ativo está subindo assim? Espera corrigir. Olha só a distância das médias já como está grande. Possivelmente ele começa a semana corrigindo. Fez a correção, deixou um sinal, a gente entra de novo. Tá? Multiplan. Olha lá, galera. Multiplan, shopping centers. Ó, rompendo topos anteriores, começando a deixar bons sinais. Se eu não me engano, nós temos a Multiplan também na nossa planilha das últimas semanas. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Tá, olha lá, terceira semana de agosto. Só vou mostrar rapidinho para não ficar muito longo o vídeo, mas ó, tá aqui, ó, Multi 3, ó. Multi 3, junto com JHSF, junto com Cirela, junto com Bemob, tudo que nós vimos, tá? Tá tudo aí, ó. Então, para mostrar para vocês que tá aí a Multiplan, entramos na operação na última semana e está andando, certo? Ela chegou até subir um pouquinho e pegou o nosso stop, essa danada aqui. O stop nosso estava em 26,14. Ela pegou o stop. E aí depois ela andou. Danadinha, né? Ó, aqui, ó. Fez a mínima de 25,80, pegou o nosso stop. Depois andou, tá? Mas, ok. Vamos pegá-la de novo já já. Vamos só esperar um movimento mais corretivo aí, depois desse rompimento de topo. E a hora que ela deixar um sinalzinho um pouquinho mais forte com volume, a gente pega ela outra vez. Mas só para mostrar para vocês que estava na nossa planilha. E continua no nosso radar. NYPK3. Essa de vez em quando dá bons sinais também, né? No semanal está um pouquinho mais interessante do que no diário. Rompeu agora uma região de topos que estava sendo briguenta faz muito tempo dessa média de 400 do semanal. Uma região, outra região de resistência. Vamos esperar para as próximas semanas que venha um aumento de volume para que ela possa nos deixar um sinal interessante. A última semana deixou? Deixou. Mas o volume não estava tão legal assim, tinha que ser um volumão. Essa semana chegou a romper e voltou, por quê? Volume fraco também. Então, ela nem estava na nossa planilha, não entrou ainda e não vai entrar por enquanto, mas estamos observando. Neoenergia. Boa! Nós entramos nela faz tempo já em Neoenergia, hein? Faz uma correção, deixou o mês de agosto um pouquinho mais lateral, setembro começa subindo, mas ainda o volume não está legal. Só na terça-feira, na quarta-feira que foi interessante, quinta e sexta um pouco menor. Semanal está um pouquinho mais esticado já. A entradinha boa em Neoenergia foi aqui, né, galera? Ó, dia 28 de julho para a primeira semana do mês de agosto. Aí sim valeria a pena a Neo. Pelo gráfico semanal. Tá? Aí valeria a pena. Um bom volume, tarará, belezinha. Daí daria para pegar legal. Agora ela já foi. Vamos esperar um novo movimento dela aí para a gente poder pegar. Tá? Ó. Foi, rompeu o topo, voltou, deixou um belo volume essa semana, mas vamos esperar para ver se ela vai deixar um novo sinal. Tá bom? Odontoprev, essa voou esses dias, olha lá. Tínhamos um rompimento de topo com um belo de um volume. Mês de agosto ela deixou sinais para nós. Nós entramos nela também? Entramos, né? Acho que sim. Por que eu estou falando isso, pessoal? Nós entrarmos nessas operações, eu tenho mostrado para vocês aqui algumas que eu tenho colocado, e na maioria delas estão em tendência de alta, para que você também assine essa planilha, tá? Olha lá, Odontoprev já rompeu o topo histórico, já está fazendo topos cada vez mais altos semana após semana. O mês de Odontoprev, mês passado, de julho, agosto, aliás, rompeu o topo histórico que era um topo de 2019 e agora abre espaço para voar cada vez mais alto. E se nós observarmos aqui, ó, quem conhece, gosta das figuras gráficas, dá para a gente encontrar uma figurinha aqui, não dá? Ó, um ombro, cabeça, ombro. Ó. Rompeu aqui, se mandou. Ó. Tá vendo? Figura de reversão. E agora? Dá para entrar agora? Um pouquinho mais tarde, né?
Tem uma estratégia do Pulamag lá, que é um sueco, que ele só entra em ativos que valorizaram mais de 30% nas últimas 12 semanas. Mas isso no mercado internacional. Aqui no Brasil, não sei se isso funciona de fato. Precisamos esperar isso testar. Mas está subindo, ó. Nos últimos 40 dias subiu 25%. Ó. Então, dá para esperar aí um movimento corretivo para depois a gente fazer alguma coisa. Certo? ORVR. Essa sim, ó, fez um movimento legal de rompimento de topo anterior, uma região de troca de polaridade, né? Ó, ela veio fazer consolidação após o rompimento, depois começa a fazer zigue-zagues ascendentes, rompendo um belo de um topo e deixando para nós um pivôzão de alta do gráfico semanal. Olha que bonito, ó. Rompeu, foi embora num belo de um movimento lá na terceira semana do mês de agosto, o RVR3. Bonito movimento, hein? Até quero ver se ela estava aqui na nossa planilha. Estava em algum lugar. Me lembro dela. Olha lá. Rompeu o topo, agora foi embora. Vamos esperar que ela dê outras oportunidades. Essas últimas 2 semanas, o movimento foi um pouquinho mais fraco, porque fatalmente é a gente que está liquidando, né? Fazendo realização de lucro dessas operações. Então vamos esperar ele voltar agora numa região de topo rompido, que está, fazer uma correção um pouquinho mais próximo da média, para deixar um sinal mais forte para a gente, tá bom? Odontoprev vimos, o RBR vimos, Pague Menos. Essa semana a Pague Menos deixou um sinal, olha que bonito, ó. PGMN3. É um ativo de baixo valor nominal? Sim. Mas que pode dar boas oportunidades agora, por quê? Porque ele já rompe uma média de 200, que era uma resistência, eu falo sempre aqui, espera romper essa resistência e essa resistência se transformar num suporte. Olha o que ele está fazendo esta semana. Começa a semana abaixo da média de 200 períodos, vem buscar a média de 21 semanas, volta subindo forte, faz uma máxima perto do topo anterior, da máxima anterior, e fecha positivo, com um aumento de volume. Então lembra que toda semana eu falo a mesma coisa? Eu falei, pessoal, vamos esperar o negócio dar o sinal e deixar para nós uma resistência virar suporte. Pronto, ó, deixou. Olha aí, ó. Volume chegando, candle positivo, acima das médias, 9,21 e 200, com a 9 já envergando um pouquinho para cima. Então cabe, agora sim, galera. Ó. Agora começa a ficar interessante a PGM, tá? Alguém falou dela comigo semana passada, se não me engano era a Cosmiana, perguntando da PGMN. Olha aí, ó. Rompeu uma LTB, começa a fazer zigue-zagues ascendentes, mas eu falava que essa região da média de 200 era uma região de briga, inclusive porque era um topo anterior. Ó. Tá vendo? Então, espera romper, deixa o sinal e agora começa a pensar numa próxima pernadinha de alta e a gente vai junto com ela, se der sinais. Outra que deu sinal aí, plano e plano, PLPL3, mesmo tipo de movimento. Vocês perceberam? Comenta com a gente aqui se vocês perceberam que todos os movimentos que a gente analisa aqui para fazer as entradas nas operações são muito similares. Alguém já teve essa percepção, pessoal? Da gente olhar e ver o ativo subir, faz a correção, deixa um ponto ali. Vocês já perceberam isso? Quem percebeu, comenta com a gente. Vocês podem perceber que é muito parecido. Tem semana aqui que eu trago o Boas da Semana no domingo, e teve uma semana aqui que acho que eram 4 ativos, os 4 ativos estavam fazendo o mesmo tipo de movimento. Vocês se lembram disso? Se você se lembra, comenta aí. Você assiste, você acompanha, comenta aí. É muito igual, então o mercado se repete, né? Teoria de Dow aplicada, pessoal. O mercado se repete. Plano e plano. Deixou para nós um belo movimento, bonitinho. Na semana, a gente havia visto que, caso rompesse, eu falava o seguinte aqui, domingo passado, ó, galera, o ativo virou para tendência de alta e vem buscar uma correção na média de 9. Caso entre uma força compradora, a gente pode pegar no rompimento dessa máxima aqui, ó, 14,75, 14 alguma coisa. O que aconteceu? Olha lá. Ó. Beleza, ó. Entrou, pá, pá, pá. Olha aí. Ó. E para não falar que não está aqui na nossa planilha, olha lá, 14,76 era o nosso ponto de entrada em PLPL3. Ó, tá aqui, ó. Essa semana já, primeira semana de setembro, ó, 14,76. Primeiro alvo, 15,17. Segundo alvo, 15,92. Onde é que nós estamos essa semana?
15,82. Ó. Então já bateu o primeiro alvo da PLPL, está indo rumo ao alvo 2. Tá? Entradinha em 14,76, que era o rompimento dessa máxima aqui, ó. Não dessa, dessa. É o candle mais duvidoso. Falei, se romper esse aqui, o comprador vai levar para cima, rompendo aqui ele ganha força. Olha lá, entrou. Belezinha, ó. E agora a semana já começa a deixar sinal interessante, tá? Já entramos, hein, pessoal? Já entramos aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Já fizemos um pico de 7% e já estamos com 4%. O alvo 1 estava em 2 e pouco já. Então já passamos do alvo 1, já estamos indo buscar o alvo 2. E que dá para entrar agora? Se eu quiser entrar pelo semanal, dá? Dá. Você vai começar, vai colocar a sua entrada aqui, seu stop aqui embaixo. 13%. O nosso stop inicial era 6%. Tá? Por quê? Porque ainda é uma região de estrutura aqui embaixo. Você tem que deixar aqui, não adianta você deixar aqui. Ó. Agora já foi, né? Ok? Então tenha cuidado aí. Tomo 4, Marco Polo. Olha como é que a Marco Polo se comportou essa semana. Mais uma semana de alta, forte alta, desde o mês de abril, vem fazendo zigue-zagues ascendentes. A Marco Polo aciona um novo pivô de alta no gráfico mensal, olha aí, ó. Ou até um fundo duplo aqui, se for levar em consideração, e abre espaço para a continuação dessa alta. A Marco Polo está voando. E que dá para entrar agora? Não, não vamos entrar agora. Por quê? Porque ela já valorizou, inclusive com um gap de alta, e essa semana não teve tanto volume assim. Vamos esperar ela fazer uma correção. Deixando uma correção boa, um bom sinal, a gente entra de novo nela, certo? Redditor também andou bem esses dias, rompeu o topo anterior, vem fazendo máximas históricas aí, né? Aliás, está bem longe da máxima histórica, mas deste ano ela está fazendo máximas interessantes, rompeu uma região que era uma resistência importante, que eu comentei aqui algumas vezes, faz um novo pivô de alta e agora pode corrigir. Vamos esperar a correção. Depois a gente entra. Onde é que estava a boa entrada? Nesse candle de alta na segunda semana do mês de agosto. Vai corrigindo, deixa o candle de ignição, 1, 2, 3 de compra com aumento de volume, mês de agosto, segunda semana. Entrada no ativo, tá? Ou pelo diário ou pelo semanal. Pelo diário a gente deixa o stop um pouquinho mais curto, pelo semanal o stop um pouquinho mais longo. Onde é que estava a nossa entrada? Pelo gráfico diário. Olha lá. Segunda semana, Redditor. Vendo? A entrada foi em 36,55. Exatamente o topo do semanal. Tá vendo? E agora? Já foi embora. Alvo 3 dessa operação está lá em R$ 46. Ainda tem espaço para ele andar. Nós estamos no alvo 1 ainda. Tem bastante chão para ele andar. Tá? Henrique, dá para entrar agora? Meu amigo, acho que agora é tarde, né? A entrada nossa foi aqui, ó. Já estamos com 7%, 7,19. Então, por isso que eu estou falando agora. Espera voltar próximo de uma região de médias para a gente pegar uma nova oportunidade. Não adianta você sair fazendo loucura agora aí e arriscar dinheiro, tá bom? Que mais, pessoal? Sapri 11, vamos terminando aqui, ó. Sanepar, ó que bonito, essa tá legal. Sanepar deixa a quinta e a sexta-feira com candles fortes, inclusive a sexta com gap de alta. No gráfico semanal, partindo da média de 9, com a chegada de um certo volume, já vemos o estocástico lento ganhando força, IFR também e MACD também. Essa aqui talvez sim caiba uma operação iniciando a semana com stop nessa região aqui para buscar alvos um pouco maiores, tá bom? Todas essas informações, pessoal, vocês encontram na nossa planilha semanal de Swing Trade. Então, se você quiser assinar, faço o convite para você agora aqui, ó. Entra no site vdtinvest.com.br, clica na opção planos aqui em cima e você vai ver a primeira explicação aqui. É a planilha semanal. Clicou, fez a assinatura, você já vai ter acesso hoje ainda. Tendo acesso hoje, você vai me ver montando essa planilha para a próxima semana, tá? E aí você vai ter todas essas oportunidades que nós estamos mostrando para você e todas as outras que vierem a ser inseridas ali nas nossas planilhas futuras. Legal? Vai lá que a semana de setembro vai ser muito bom. Galera, cabe sim uma boa oportunidade. Teria sido bem interessante a Sanepar entrar na primeira semana de setembro. Eu não coloquei na primeira semana de setembro. Não sei por quê. Não coloquei, mas deveria ter colocado. Deixa eu ver se eu coloquei no semanal, no mensal. Não, no mensal também não pus. Melete 3 está no mensal. Tá?
Poderia ter sido uma entrada boa aqui, porque tinha volume chegando e já estaríamos com uma um percentual aí. Mas cabe uma continuação? Cabe. Está partindo das médias do diário agora. Então dá para pegar pelo diário. Certo? Sabesp, vamos encerrando aqui o nosso vídeo. Também, ó, mesmo tipo de movimento de Sanepar. Aliás, os ativos de saneamento estão bons, hein? Estão bons. Topo histórico de Sabesp. Sabesp, nós pegamos várias e várias oportunidades em Sabesp no ano de 2025, 24, 25. Pegamos boas oportunidades em Sabesp. E cada vez mais topos históricos. Como ela já está meio no topo ali, ó, vale a gente esperar uma recuperação dela para depois a gente fazer uma entrada, tá? Ser3, Sereduca, também está numa boa região. Segunda semana de agosto foi uma boa oportunidade. Agora, deixa eu ver se a gente deixou ela aqui para nós também. Ser3, sim, estamos em Ser3 desde a segunda semana de agosto. Pelo gráfico diário, já está indo para a região de alvos. A nossa entrada foi em R$ 8,97, tá? Pelo gráfico diário, segunda semana do mês de agosto. Foi aqui, ó. 8,97 foi por aqui. Foi nessa região aqui, ó. 8,94. Então já estamos na operação e agora estamos caminhando para os alvos. Ela chegou a acionar, voltou, acho que pegou o stop essa aqui. O stop nosso estava em 8,48. Ela chegou a pegar o stop e depois subiu. Danadinha. Stopzinho de 5% pegou e depois andou. Então, o gráfico semanal é mais interessante, tá? Rumo dela, média de 400 períodos. Primeiro topo anterior, depois média. Agora tá legal, né? Porque ó, entrou um volume interessante. Ó, a entrada pelo VDT Swing foi até depois da nossa análise, com stop até mais curto, e já estaria essa semana com 10%. Olha que coisa linda. E a possibilidade de buscar aquelas médias lá em cima, hein? Então, ser 3 pelo semanal está mais interessante do que pelo diário. Apesar de eu ter posto pelo diário, né? E o stop ficou curto. Acabou ficando curto. A Cerner, Sereno, ainda está naquela situação de OPA, né? De saída da bolsa, então ela está subindo mais corretiva, não está subindo tanto, não tem tanta oportunidade assim. Assim como a Santos Brasil, mesma coisa. Ó. Apesar de um belo volume ter chegado essa semana, a Santos Brasil teve a mesma situação lá de oferecimento de saída da bolsa. Nós temos uma entrada em Santos Brasil no começo desse ano e quem está na operação ainda está com as ações na mão e está valorizando. Então fica quietinho, deixa ela lá na mão de vocês, certo? Tenda, construtora Tenda, já vimos ela aqui, ó, bonito movimento. Semana passada seria uma bela de uma entrada, primeira semana de setembro, seria uma ótima de uma entrada, para que a gente pudesse ganhar uma grana aí, né? Ou até na última semana do mês de agosto. A última semana de agosto deveria, rompendo aqui, dar um início de uma pernada de alta. Mas, essa semana, fundo duplo acionado, deixou um pivôzinho de alta, dá para fazer uma operação com stop pelo menos nessa regiãozinha aqui, ó, vai dar 10% de stop. Mas dá para pensar, ok? Taesa, andou, pivôzinho de alta prestes a romper nessa região, gráfico semanal de Taesa bonito, chegando um pouquinho mais de volume, essa semana foi mais fraco, mas ainda dá para pensar em alguma coisa. A Taesa é uma empresa que paga bons dividendos, tendência de longo prazo dela é sempre subir, então é uma operação para você ir acumulando, sabe? Não é a questão de swing trade. A Tenda, a Taesa, é uma para você ir fazendo aportes e montando carteira de Taesa ao longo do prazo, tá, pessoal? Por mais que ela faça correções, como esta que ela fez aqui, região agora de corrigiu 10% em 2 meses. Mas agora já subiu quanto? Já subiu outros 7, tá? Então, por mais que você tenha, às vezes até a Taesa cai um pouco, essas elétricas, olhando no longo prazo, ó, elas são potências, ó. Olha só os gráficos mensais de Taesa. Ela sobe desde 2014, ó. Então, se você fosse fazendo aporte em Taesa, seu capital estaria muito bem valorizado. Olha a pandemia aqui, ó, como ela nem sentiu, ó. Se mandou, foi embora. A correção de Taesa na pandemia foi 26%. Em 2022, foi 19%. Ó, a pandemia, 25%. Aqui, 19%. Quer dizer, na média, né?
Aqui, por que ela corrigiu menos? Porque o valor estava maior, né? O valor estava 32. Aqui a Taesa valia 17, valia quase a metade do que ela está valendo hoje. Ó. Então, se tivesse comprado logo depois da pandemia, seu capital teria valorizado já uma bela de uma grana, hein? 140%. Tá? Então, Taesa é uma para você pôr na carteira e ir colocando, fazendo aportes, tá? Belo movimento que está fazendo agora, corretivo, é entradinha boa, quinta-feira, ó, depois da correção, candle de ignição, rompeu, daria uma entrada. Mas vale a pena a gente deixar, porque ó, candle de ignição, semana passada, essa semana candle de dúvida, rompeu, continua, certo? Que mais? Tegma, TGMA3, outra que está lateralzinha, boa para explodir um Power Breakout. Ó. A mesma que eu coloquei no mini índice lá de manhã, logo na abertura. Pernada de alta, começa a corrigir, lateral com volume baixo. Possível entrada de volume na semana, joga para cima, Power Breakout no diário e no semanal, lá no topinho, brigando para corrigir e continuar o movimento. A TIM, pessoal, telefonia, tá boa demais também, ó. Lá no topo histórico, praticamente, mesmo tipo de movimento, pernada de alta, lateraliza, foi ficando no topo, vai brigando, 1, 2, 3 de compra para jogar para cima. Vamos encerrando aqui, porque já está ficando longo o nosso vídeo. Unipar, Unip 6, bom movimento de alta. Nós temos essa Unipar em algum momento do mês de agosto, se eu não me engano. Inclusive, nós temos a TIM também. A TIM, a nossa entrada foi lá na primeira semana de agosto. Falamos da TIM agora há pouco, né? TIM S3. Foi na primeira semana de agosto a entrada. Nossa, foi em R$20, R$21, exatos. Rompendo esse topinho aqui, ó. R$21, a entradinha dela. O nosso topo final lá, o nosso alvo final está em R$26. Ele está onde agora? 23, bateu no alvo 2, ó. Chegou a bater alvo 2, aqui. TIM 23,66, alvo 1 atingido, e bateu no alvo 2 agora, 23,66, 23,63 é o alvo 2. Não bateu o alvo 2 ainda, então tem caminho para andar e espaço para valorizar ainda mais a TIM, tá? Só que agora a entrada já foi, né? Tem que esperar um pouquinho mais, porque já está fazendo ali sinaizinhos de dúvida, porque ele está numa região de topo. Cabe esperar um pouquinho mais, ele vai dar outros sinais. O que mais? Falamos da TIM. Track and Field. A Track and Field, cara, eu vendi essa ação, eu fiquei com ela muito tempo. Muito tempo. Segurei toda essa queda da Track and Field. Aí vendi ela por aqui, ó. Ah, putz, vou me desfazer dela, amarguei o prejuízo dela. Olha o que ela fez depois, ó. Se mandou, cara. E agora, olha só, o ano de 2025 dela tá muito legal. Muito legal. Tá próximo do topo histórico já. Se é que já não rompeu. Olha lá, já rompeu. Rompeu o topo histórico Track and Field. O que eu vou fazer agora? Ah, deixou um belo de um candle com pavio aqui. Calma. Agora eu vou esperar fazer o quê? Romper para cima, voltar a fazer pullback nesse topo rompido, e aí sim a gente vai pensar em alguma coisa em Track and Field. Este ano de 2025 é que começou a entrar volume interessante nela. Maio, tá vendo? De maio para cá o volume apareceu. Por enquanto, gente, não vamos fazer nada nela, tá? Por mais que ela esteja bonita. A não ser que seja pelo gráfico diário, um período, uma coisa bem curtinha. Apesar dela estar deixando aqui uma regiãozinha de pivô, só se for uma coisa curta, porque ó, apesar dela subir na semana, ela subiu com o volume caindo. Ó. Então tá fazendo correção. Vamos esperar um pouquinho mais para ela deixar o mercado mais promissor para nós. TOTS 3, retângulo, ó, a briga num retângulo em topo. Vou até tirar esses estudos aqui para facilitar o nosso olhar, mas está brigando num retângulo em topo. Vou tirar todos esses estudos aqui, porque está muito confuso isso. Ó, retângulo em topo após um triângulo simétrico rompido, brigando numa região de retângulo. O que ele pode fazer aqui? Ele pode corrigir e voltar a cair, ou pode corrigir, acumular, né, um acúmulo de volatilidade, contração, e depois subir de novo. Se a gente for levar em consideração os estudos do Stan Weinstein, que a gente comenta do livro dele aqui, ele já está na fase 3. Né? A fase 3 é a fase de consolidação lá em cima, distribuição. Ele tem a fase 1, que é uma fase de acumulação, a fase 2, de ascensão, fase 3 e depois fase 4, que é a fase de declínio. Então vamos ver. Né?
A média ainda está lateral, tentando virar para cima. Falta volume, ó. Dá para ver que o volume está mais baixo. Então, isso aqui pode sinalizar para nós que já é o momento de talvez a gente fazer uma correção um pouco mais profunda. Vamos esperar, vamos olhar. Não é momento agora, não. Vivo. Assim como a TIM, a Vivo tem dado boas movimentações, entregando todos os nossos alvos. A nossa entrada na Vivo foi aqui no mês de junho. Nós tínhamos entrado em junho. Depois tínhamos também em julho, acho que aconteceu. Agosto eu não sei se entrou. Mas agora, essa semana, ó, veio corrigir na média, deixa candle comprador acima da média de 9 e de 21. No semanal, está um pouco esticado. O que quer dizer esticado? Ele já valorizou bastante e agora tem mais um momento de correção. Veja que as médias estão um pouquinho já, apesar de elas estarem paralelas, né? Tá forte, mas já vemos uma subida aqui com um volume já mais decrescente, né? Preços crescendo com volume decrescendo. Então pode ser que seja uma questão mais de correção. Ah, vai cair? Não vai cair. Está dizendo que é correção. E Vulcabras. A Vulcabras deixou um movimento lindo há algumas semanas atrás, que nós pegamos logo no comecinho da pernada. Foi um movimento grande, nós pegamos em uma semana uma valorização de 17%, aí ela volta a fazer correção e começa de novo uma nova pernada. E nós entramos em Vulcabras de novo, agora no mês de agosto, se eu não me engano, acho que na última semana. Aí. Aqui, ó, penúltima semana de agosto. Semana 3 de agosto, Vulcabras, ó. Aqui, ó. Inclusive Sanepar, que nós falamos dela agora há pouco, ó. E também CSMG, ó, Copasa, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Mas olha a Vulcabras, a entrada nossa foi 20 e 29 na última semana do mês de agosto. Tá? 20 e 29, com stop em 18 e depois os nossos alvos 21,07, 21,84 e 22,77. Já bateu o alvo 3, porque ela está, nesse momento, chegando a 28, 22,39. Ó. Ela fez a máxima dessa semana, 22,47. O nosso alvo estava em 22. Ah, não, então está no alvo 2. 22,77. Então, o Vulcabras, nós vamos encerrar possivelmente a semana que vem essa operação com 12% no bolso em pouquíssimas semanas. Falando aqui de 2 semanas, né? Entramos na semana 3, teve a semana 4, semana 1. Então, está agora 3 semaninhas aí de retorno para que a gente vai buscar o R$ 20,77. Boa, né, galera? Tá vendo? Ó, ativos em tendência de alta vão deixar para nós muitas oportunidades, mas muitas oportunidades. Vou até colocar um alarme aqui, ó, para que a semana já, quando bater lá, ele avise a gente sai dessa operação. Tá bem próximo do preço já, tá vendo? Galera, é isso aí, galera. Mercado em alta, índice Ibovespa subindo, levando todos os ativos do Ibovespa e do IBRA. Esses 52 ativos que nós vimos aqui são do IBRA, Índice Brasil Amplo. Alguns fazem parte do Ibovespa, outros não. Mas o mercado vai dar muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Basta você esperar, acompanhar, estabelecer o seu critério de entrada nas operações. Vocês viram que aqui a gente fala rapidamente, mas consegue trazer os elementos da análise técnica para que você aí desse lado possa acompanhar e perceber que o mercado é muito repetitivo. E não importa a empresa, não importa a notícia, não importa o que está lá, o que estão se falando. Vai no gráfico, porque o gráfico está tudo ali. Todos os possíveis, as notícias, fatos relevantes, tipos de movimentação dentro da empresa, balanço, fraude. O que vai acontecer no mercado, o preço já antecipa. Por quê? Porque o mercado vive da expectativa, então ele está olhando para o futuro. Né? Olhando para o futuro agora, nós vemos excelentes oportunidades. Se nós entrarmos no momento de franca ascensão do Ibovespa e dos outros índices, outras ações, qualquer operação que a gente fechar o olho e bater, vai comprar, vai ser fácil. E nós estamos saindo do momento econômico, de ciclo macroeconômico, saindo de um estágio 2 para um estágio 3, tá? Que é onde as commodities vão começar a subir, as ações vão subir, já está sendo mostrado isso no índice Ibovespa, e também os títulos públicos, né, já estão subindo. Então, nós estamos saindo do 2 para entrar no 3. Vemos agora uma excelente janela e podemos estar nessa década no início de uma longa pernada aí.
vale a pena ficarmos de olho, porque logo, logo, as taxas de juros vão começar a cair e o mercado acionário, o mercado de renda variável, vai ficar muito atrativo. Então, antecipe-se, comece a observar, comece a estudar esse movimento dos preços para que você participe desse bom momento também, tá? Começando de forma leve, começando de forma muito ponderada, pés no chão, não colocando todo o seu capital no risco, mas considere uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável. E se depender da gente, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Como nós podemos ajudar? Com os treinamentos, caso vocês queiram fazer, que são os treinamentos de análise técnica, e também com a planilha semanal, que a gente traz todas as semanas esses estudos de todas essas ações. Além disso, fundos imobiliários, BDRs, tudo para você valorizar o teu capital, tá bom? Entra lá no site vdtinvest.com.br, clica aqui na opção planos, a planilha semanal está disponível para você assinar. Clicando em assine já, você vai ser guiado ali para fazer o seu cadastro bonitinho. Faz a assinatura ainda hoje e ainda hoje você vai ter acesso a essas oportunidades que eu mostrei da primeira semana de setembro e já da segunda semana, que eu imagino que teremos muitas, tá? Só para que vocês possam ver a do mês de setembro da semana 1, vou mostrar com mais calma agora aqui para quem conseguiu ficar até agora no vídeo aqui com a gente, ó. Semana 1, pessoal, tínhamos 8, deixa eu ver quantas são, 8 oportunidades pelo gráfico diário. Destas 8, 7 delas entraram, uma nós tivemos um stop, umas não atingiu, não entrou porque abriu com um gap de alta, isso mostra que o estudo foi bem feito, as outras estão caminhando para os alvos, tá? Do gráfico semanal, nós temos também 8, olha lá, 8 oportunidades, destas 8, 6 nós conseguimos acionar, ou seja, atingir o ponto de entrada, o ponto de compra, 3 já estão atingindo alvos. Isso quer dizer o quê? Nesses alvos já são retornos no seu bolso. 3% em uma, 2% na outra, 2% na outra. Agora nós vamos em busca do segundo alvo. Olha a diferença do primeiro para o segundo alvo. Isso quer dizer o quê? Henrique, já quero encerrar a operação aqui. Beleza. Se a semana que vem ela já bater aqui, você já encerra a operação com 13%, com 16%, com 14%. Tá? Então é legal pra caramba. E olha só, no mensal, pessoal, nós temos 7 aqui. Operações sinalizadas, inclusive bancos, ó, bancos elétricas e até concessionária de rodovia. Olha o que aconteceu. Já bateu, todas entraram na operação. Inclusive tem algumas aqui trazendo alvo já, retorno. E essa daqui, a Motive 3, aliás, a Eco Rodovias, né? Essa aqui, por exemplo, eu vi que essa semana que ela teve lá uma nova concessão. Quer dizer, o gráfico já mostrava um sinal de compra porque alguma coisa ia acontecer no mercado. A notícia saiu depois, nós entramos antes. Já estamos caminhando para os alvos. O primeiro alvo de Eco Rodovia está em 10%. A possibilidade dela é trazer 65%. Então, olha só como é que fica o mercado. A gente não olha a notícia, olha só o gráfico. Tá? Tá aí disponível para vocês. Quem quiser é só assinar. Hoje mesmo já vai ter acesso. Combinado? Galera, obrigado pela companhia de vocês. 1h30 de papo, como normalmente é o nosso Sábado em Ação. Só que hoje foi um papo um pouco mais rápido, porque está gravado, mas eu quis trazer todas para vocês, tá bom? Mesmo assim, deixa o seu comentário aí. Se você não deixou seu like ao longo do vídeo, deixa agora para mostrar para o YouTube que faz diferença para você e pode ajudar tantas outras pessoas. Tá legal? Faço questão de pedir para vocês aqui, para que vocês ajudem a gente a levar essa nosso trabalho mais longe, né? E ajudar outras pessoas também, porque muitas vezes a pessoa tem medo de começar, não sabe por onde começar, e aí a gente tem aqui o nosso trabalho para ajudar, tá? Mais informações, tá lá no site, dá uma olhadinha aqui, ó, deixei o site para vocês aqui, vdtinvest.com.br. Também lá no Instagram tem bastante coisa que muitas vezes não vem para cá, então entra lá no nosso Instagram, siga lá, vdt_invest, para que você possa ficar por dentro de tudo, tá bom, pessoal? Beleza? Vamos nessa? Que nós tenhamos um excelente fim de semana. Amanhã, domingão, 7 de setembro, dia da nossa pátria. Vamos fazer uma boa de uma reflexão aí, né? Valorizar as nossas cores, nossa bandeira e tudo que representa o nosso país para nós. Desejando para vocês aqui um excelente fim de semana, com muita paz, muita saúde e muita tranquilidade. A gente se vê amanhã, domingão, no nosso Boas da Semana, se Deus quiser,
recheado de ótimas oportunidades, já com primeiro alvo, stop, alvo 1, 2, 3, entradinha, tá? Tudo mastigado para você. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Deixa o like aí, hein? Esquece, hein? Valeu. Se inscreve no canal também, que é importante você ser inscrito aqui para nós chegarmos a 100 mil ainda esse ano. Conto com vocês. Tchau, tchau.